Eu vou começar. Uhum. Tá. Posso começar então? Pode. Tá. Então, somos o primeiro grupo a fazer essas apresentações, grupo um, e nós vamos falar sobre classificação de texto, no caso. É, Peraí, que não tá indo. Isso aqui. No caso, o processo de classificação de texto é uma tarefa de processamento de linguagem natural, NLP, que envolve a atribuição de categorias ou rótulos a pedaços de texto com base em seu conteúdo. O objetivo principal é fazer com que um algoritmo ou modelo de aprendizagem de máquina determine a classe ou a categoria a qual um determinado texto pertence. Eu vou mostrar a imagenzinha mais para frente, explicando melhor sobre isso. E alguns exemplos que, por exemplo, podem ser para seguir nessa questão de NNP, de classificação de texto, identificar se o e-mail é spam ou legítimo, ou verificar, fazer a análise de sentimento de um tweet, no caso, por exemplo, que é meio que a gente vai focar um pouco nessa apresentação. É, Aqui, no caso, para realizar isso, utilizamos uma técnica chamada de aprendizado supervisionado, na qual treinamos o modelo, utilizando exemplos de textos já categorizados, conhecidos como dados de treinamento. Aqui, até nessa imagenzinha, dá para ver bem, no caso, esse negócio aqui, no caso, é um texto que foi classificado como spam e o texto que também foi classificado como não spam. Aí, então, nós mostramos esse dado para um modelo, o modelo ele aprende ele aprende a detectar, baseado nesse, se um e-mail vai ser ou não spam, baseado no dado de treino, e depois disso nós podemos mostrar a esse modelo novos e-mails que ele e que ele vai dizer ou não a classificação desse modelo, no caso, se ele é ou não spam. O modelo ele aprende com esses exemplos, identificando padrões e características que permitem a ele entender como categorizar esses novos textos, com base nas categorias previamente definidas, no caso, no modelo de treino, nessa partezinha aqui de treino. É, no caso aqui também, o nosso foco vai ser um pouco mais essa lib aqui, que é do Hugging Faces, que é uma plataforma focada em NLP, que fornece um acesso a uma ampla variedade de modelos, ferramentas de código, de modelos, por exemplo, também uma ferramenta de código aberto e recursos para comunidades de NLP, no caso. Ele ganhou um destaque especialmente devido ao seu modelo de linguagem de renomes, como ele dá acesso, por exemplo, ao GPT-3 e ao BERT. Eu acredito que aqui nós vamos dar um pouco um foco a mais a uma variação do BERT, no caso, dentre outros. Além de disponibilizar esses modelos, a plataforma também oferece recursos para treiná-los e ajustá-los de acordo com as suas necessidades específicas de aplicação. No caso, esse Hugging Face é interessante também, porque ele oferece em si, você pode ter acesso a esses submodos aqui dele, por exemplo, usando o pip, por exemplo, você pode instalar localmente e usar, ou você também pode usar, acho que eles oferecem uma plataformazinha bem interessante, que funciona meio como um Google Colab, que eles facilitam um pouco o uso desses módulos deles aqui específicos. Nós vamos comentar sobre algum deles também. No caso aqui, esse dataset aqui é o módulo do Hugging Face, no caso. Ele permite que você possa acessar a diferentes conjuntos de dados para fazer treinamento de modelos, para fazer treinamento de modelos, processados para gestão de processamento e carregamento de dados. No caso aqui, tem a imagenzinha do código de como ele é usado. Aqui também, aqui no caso está sendo listado todos os datasets que esse módulozinho ele permite você ter acesso. No caso aqui ele dá acesso a 1.753 datasets diferentes. Então, para mais diversos problemas. Então aí para quem tiver algum problema pode pegar aqui um dataset. Normalmente ele já vem separado também. Então você pode treinar ou fazer também aquela questãozinha de transfer learning que o professor chegou até a comentar em uma aula. É bem útil para isso. E aqui também, no caso, para utilizar em si essa BBC de dataset, você pode vir aqui, usar essa função load dataset, um dataset específico, ele lista, no caso. Aqui, no caso, eu importei o dataset de emoções, que no caso ele pega um texto em si, normalmente um tweet, e ele classifica, ele dá esse texto alguns labels, que são diferentes categorias de emoções, no caso. Aí, aqui, no caso, ele acaba te dando acesso a esse formatinho de dados mais específicos deles, que no caso é um dataset dict que você tem acesso aqui a um conjunto de treino, um conjunto de validação e um conjunto de testes, mas ele permite acesso a esse tipo de coisa com uma certa facilidade. Aí, aqui, no caso,
Ah, sim, essa partezinha aqui é porque, tá, ele te dá acesso a diversos datasets, mas não necessariamente você vai querer usar algum deles, ou o dataset que você quer usar algo muito específico, de um trabalho, de alguma matéria, ou até mesmo de alguma empresa, e você não quer, e você, para ter acesso a eles, então, aqui no caso, você pode usar essa imagenzinha da direita, no caso, ela mostra como converter um data frame, no caso, no Pandas em si, usando Python, em como você converte um data frame ou um dataset para um tipo de dado que o Hugging Face aceita, no caso, você pega o dado e transforma ele em um data frame, e depois de converter de um data frame, você pode converter o data frame para um dataset, que no caso é o tipo de dado que o Hugging Face vai aceitar. Aí depois disso é só colocar ele no dataset dict, no caso. Aí ele fica bem semelhante com esse formatinho deles aqui. Aí também é possível, a partir desse dataset dict, você ter acesso ao dataset em si, convertendo ele para um data frame específico também. Então, facilita aí se você conhece mais pandas e não necessariamente você precisa aprender como funciona para você manipular os dados aqui usando internamente esse tipo de dados dele. Aí, aí aqui no caso já seria com. Zoma. Desculpa, eu tava testando o microfone. Tava conseguindo. Não, tranquilo. Ah, tá aqui. Eu vou falar da distribuição de classe. Existe as classes balanceadas e as desbalanceadas. As classes balanceadas têm uma distribuição mais por igual, diferente da imagem aí. É, e a desbalanceada é o exemplo da imagem, né? Uma distribuição de classe é considerada desbalanceada quando quando alguma dessas classes tem muitos exemplos mais do que outras. Por exemplo, tem muita felicidade, tem muita tristeza, mas só que tem pouco amor, tem pouco medo, por exemplo. Isso é comum em muitos cenários do mundo real, como detecção de fraudes, onde a maioria das transações é legítima, mas uma pequena proporção é fraudulenta. Um conjunto de dados com uma distribuição de classe desequilibrada pode exigir um tratamento diferente de treinamento e de métricas de avaliação ao se comparar com o balanceado. O impacto no treinamento é que o modelo pode ficar mais tendencioso às partes mais majoritárias do processo. E uma das maneiras de tratar as classes balanceadas de maneira diferente é usando uma oversample aleatória de uma classe minoritária, uma undersample de uma classe majoritária e a coleta de mais dados rotulados das classes subrepresentadas. É, Pode passar para o próximo. É, os modelos de Transformer têm um comprimento máximo de sequência de entrada referido como tamanho máximo de contexto. O tamanho máximo de contexto é de 512 tokens e cada token é uma unidade atômica de texto. É, Dá para obter uma estimativa aproximada dos tweets, né, por emoção observar a distribuição da imagem. Dá para ver que, por exemplo, raiva tem em média entre 20 e 30, e algumas outras são um pouco mais abaixo, um pouco mais acima. É, Os tweets mais longos são bem mais abaixo do tamanho máximo de contexto de Schubert, que é o 512 tokens. Os textos são muito mais longos do que o tamanho do contexto de um modelo, precisam ser truncados, o que resulta em uma perda de desempenho. É isso, pela minha parte. Oi, boa tarde. Então vou falar um pouquinho, né, sobre tokenização agora. Bom, para que o nosso modelo realize a classificação dos textos, né, ele não pode lidar com strings brutas, né? Então é preciso que você realize uma tokenização dessas strings, né? Então você transforma a string em vetores numéricos, né? A tokenização nada mais é do que um vetor numérico. A gente tem
duas principais tokenizações possíveis, né, que o capítulo cita. A gente tem a tokenização de caracteres e a tokenização de palavras. No próximo slide eu vou começar a falar um pouquinho sobre a tokenização de palavras, né? Pode passar, Michael. A tokenização de palavras, como é que ela funciona, né? Quando eu tenho um texto, eu vou dividir esse texto, né, em caracteres individuais, e cada caractere corresponde a um token. Então, como a gente pode ver no exemplo, né, em Python, as strings basicamente são arrays de char. Então, quando eu transformo isso, eu faço uma lista dessa string, eu já consigo obter ali cada caractere, né, que vai passar por um processo para que seja transformado de fato num token, né? Pode passar, né? Então, para que esses caracteres sejam transformados em tokens, né, isso é necessário para que os dados possam ser processados, né, pelo modelo, eu vou utilizar ali, vou mapear, né, esses caracteres em inteiros, né? E em seguida, né, o capítulo cita uma biblioteca que é a Token to Index, que ela vai fazer com que eu pegue esse mapeamento e crie uma lista de inteiros que corresponda àquela lista de caracteres inicial, né, que está relacionada à minha string. Pode passar, Mike. Então, utilizando a biblioteca, eu consigo obter essa lista, né, de inteiros, que corresponde àquela minha lista de caracteres, né? Enfim, que foi mapeada. E eu posso chamar essa lista de input IDs, né? É uma maneira de eu chamar input, essa lista é a maneira de eu classificar essa lista. E esse tensor 2D, ele nada mais é do que uma estrutura que eu tenho em Python, né, para poder armazenar esses vetores. E a partir do momento que eu consigo obter essa lista de inteiros, eu tenho duas possíveis abordagens, né, para lidar com essa lista. A primeira delas é a de inteiros sequenciais, e a segunda é de vetores one-hot, né? Então, né, nesse próximo slide, pode passar, Michael? Eu vou tentar diferenciar um pouco a vetores one-hot desses vetores, desses inteiros sequenciais, né? Então, os inteiros sequenciais, quando eu tenho, por exemplo, personagens de Transformers, né, do filme, quando eu quero categorizar esses dados, eu posso fazer, né, por exemplo, com que Bumblebee receba um ID 0, né, e o Optimus Prime receba um ID 1, e que o Megatron receba um ID 2, né? Isso pode parecer interessante, né, no primeiro olhar, mas dessa maneira eu acabo criando uma ordenação fictícia, né? Eu posso fazer com que a rede neural acabe aprendendo que Optimus Prime é superior, é maior que o Bumblebee, e isso não necessariamente é verdade, né? Então não é algo que eu quero evitar. E para isso eu tenho uma segunda abordagem, que é a de vetores one-hot, né? Nessa segunda abordagem, eu vou fazer com que cada personagem tenha associado a ele um vetor, né? Com elementos, quantidade de elementos correspondente à quantidade de personagens, né? Então, o Bumblebee, ele tem ali, eu posso ver que o 1 está setado para o Bumblebee no primeiro elemento, ou seja, o primeiro elemento do vetor corresponde a Bumblebee. O terceiro elemento do vetor corresponde a Megatron e o elemento do meio corresponde ao Optimus Prime, né? Dessa maneira, eu evito essa ordenação fictícia e, ao somar os vetores, eu consigo verificar co-ocorrências desses personagens. Ou seja, quando esses personagens se encontram no mesmo texto, eu vou ter um vetor setado com elementos 1, 1, 1, né? O que indica que os três personagens estão ali na mesma
no mesmo texto. Então, essa é uma abordagem melhor do que uma abordagem que eu simplesmente vou colocar labels ali sequenciais e daí sequenciais correspondentes aos personagens, né? Pode passar, Marco. Então, até agora, né, a gente viu que a tokenização de caracteres, ela lida com caracteres individuais, né? E por isso ela acaba ignorando a estrutura do texto, né? Dessa maneira, eu acabo deixando de avaliar ali a estrutura linguística do texto, é mais complexo, né? Eu tenho que, para o modelo entender que os caracteres formam palavras e que as palavras vão formar o texto, isso acaba, isso requer um custo, né? Isso tem vou precisar de memória, de processamento, então eu preciso de um poder computacional para que isso seja feito. E por conta disso, essa abordagem de tokenização de caracteres, essa tokenização de caracteres, ela é evitada na prática. Ao invés disso, a abordagem mais comum é a tokenização de palavras, né? Na tokenização de palavras, pode passar, né? Na tokenização de palavras, ao invés de dividir o texto em caracteres, eu vou dividir o texto em palavras ou pedaços de palavras, né? No exemplo que o capítulo cita, eu tenho simplesmente um split, né, que eu consigo realizar em Python, que vai dividir o meu texto, né, vai colocar ali cada palavra em uma lista. É uma maneira simples, né, uma das maneiras mais simples de eu tokenizar o meu texto. Em seguida, pode passar, né? Eu posso observar um possível problema, né, nessa abordagem. O texto anterior ele terminava com NLP, né, e seguido de um ponto. Isso pode ser um problema pelo seguinte motivo, né? O NLP é uma coisa e ponto é outra. Então, como ele juntou NLP e ponto no mesmo token, né? E o ponto e NLP tem sentidos diferentes, né? Eu tô colocando algo que algo errado ali, né, para o meu modelo, algo que eu quero contabilizar. Então, esse é um dos possíveis problemas da tokenização de palavras. E o segundo problema é um vocabulário grande, né? Quando eu tenho um texto muito extenso, isso pode acabar sendo custoso também, né? Eu posso acabar com uma quantidade de parâmetros muito alta, né? Pode passar, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, 1 milhão de palavras, né, que corresponde a um vetor de 1 milhão de dimensões, e eu quero mapear esse vetor para um vetor de 1000 dimensões, eu vou precisar ali de uma matriz de pesos, né, para fazer esse mapeamento. Essa matriz, ela nada mais ela vai ter valores ali ajustáveis em relação à dimensão de entrada para verificar como é que essas dimensões de entrada vão contribuir para as dimensões de saída, né? E essa matriz de pesos, ela vai ser uma matriz de 1 milhão por 1000, né? Justamente para que eu possa realizar esse mapeamento. Então, eu acabo ali com 1 bilhão de pesos, né? Que é algo comparável ao ChatGPT-2. E isso acaba sendo muito custoso, né? Eu acabo com muitos parâmetros ali, e isso é algo caro. Então, é algo que eu quero evitar. Pode passar. Né? Então, uma possível abordagem, né, para uma possível solução para isso é eu descartar palavras raras do meu vocabulário, né, do meu texto. Mas com isso eu acabo perdendo informações importantes, né? Então, não é uma das melhores formas de lidar com isso. A gente vai ver a tokenização de subpalavras, né, que lida um pouco melhor com isso. Mas antes da gente ver a tokenização de subpalavras, vale a pena um resumo, né, do que a gente viu até agora. Então,
Pode passar. A tokenização de palavras, ela lida individualmente, né, com os caracteres. Desculpa, a tokenização de caracteres lida individualmente, né, com os caracteres. E por isso ela consegue se atentar, né, a detalhes do texto, mas é mais difícil para o meu modelo, quando essa tokenização é adotada, se atentar à estrutura do texto, né? Por outro lado, a tokenização de palavras ela lida melhor com a estrutura, né, do texto, a estrutura textual ali, mas ela não lida muito bem com os detalhes, né? E ela tem esse lado negativo de ignorar palavras, né? Quando eu estou lidando ali com um vocabulário grande, eu quero tentar de alguma forma otimizar ali o modelo. Bom, como dito, existe uma terceira abordagem, né, que é a tokenização de palavras, e o Sérgio vai falar um pouquinho melhor sobre elas nos próximos slides. Bem, boa tarde, pessoal. Começando aqui a tokenização de subpalavras, né, dando seguimento aí à análise de sentimentos que a gente está fazendo dos tweets. A ideia básica por trás da tokenização de subpalavras é combinar os melhores aspectos da tokenização de caracteres e de palavras. Ou seja, a gente quer dividir as palavras em unidades menores, porque a gente não quer perder informações sobre as palavras individualmente, mas também a gente quer saber o contexto em que as palavras se encontram, né? A gente quer manter a estrutura do texto e também saber individualmente cada palavra. Então, a principal característica distintiva da tokenização de subpalavras é que ela é aprendida. Então, aqui que começa a parte do machine learning, né, que é a tokenização de subpalavras. Antes a gente não tinha, a gente estava fazendo tudo na mão mesmo, essa tokenização, mas a partir da tokenização de subpalavras, que é como é feito na prática, né, começa o machine learning. A partir do corpo do pré-treinamento, usando uma combinação de regras estatísticas e algoritmos, né? Pode passar aí. Então, existem vários algoritmos de tokenização de subpalavras, né? Que aí a gente já vai deixar para o algoritmo descobrir qual é a melhor forma de separar as palavras e descobrir o contexto. Tem vários algoritmos, a gente vai estudar o word piece, que é o que é usado pelo tokenizer BERT e o DistilBERT, né? O DistilBERT, ele é, na verdade, um BERT diminuído. Então, e é o que a gente vai aprender, porque a gente está no nível básico ainda de aprendizado, né? Mas falando um pouco sobre o BERT, é um marco no campo da PLN, pois introduziu a ideia de embeddings, que o professor citou na última aula, embeddings contextuais bidirecionais, ou seja, que é algo inovador, que antes estava sendo feito um processamento sequencial, agora ele é bidirecional, né? Uma das características distintivas é a bidirecionalidade. E é aí que entra a parte de conhecer a estrutura do texto, né? Ou seja, ele não só olha para frente, para a próxima palavra, para o próximo caractere, como ele olha também para a estrutura e as relações semânticas entre os termos, né? Pode passar. Agora, resumindo bem assim o que é o embedding, com um exemplo simples, de forma que todos entendam. Embeddings são representações vetoriais de palavras, ou seja, a gente não vai guardar cada palavra conforme foi feito na tokenização de caracteres, né? A gente guarda cada caractere e tal, que isso é muito custoso. Então, a gente guarda representações vetoriais de cada palavra, né? E aí, é aí que é importante a gente ter um número de dimensões o suficiente para nossa análise, porque tudo vai ser representado com esses vetores, né? Essas representações são usadas em PLN, aprendizado de máquina, para capturar informações semânticas. Ou seja, vem uma palavra, a gente diz o que é aquela palavra. Basicamente, a gente vai definir ela em um vetor, dentro de grande conjunto de dados textuais, porque isso é muito mais rápido e muito mais prático, né? Então, do lado esquerdo aqui, um exemplo bem básico de embedding. A gente quer definir a palavra rainha, com uma escala de gênero que vai de -1 a 1. Quanto mais próximo de -1, mais feminina a palavra. Então, rainha, com certeza, como ela está num contexto, numa estrutura de pronomes femininos, etc., então rainha é muito próximo do -1, que é o feminino.
E quanto mais próximo de 1, seria mais masculino. Então, rainha está como menos 0,95, ou seja, ela é quase é uma palavra quase totalmente feminina, digamos assim. E agora, do lado direito, trazendo um pouco mais de complexidade aí para o nosso embedding, né? Adicionando mais dimensões, ou seja, quanto mais dimensões, mais preciso é a nossa classificação. Por isso que o chat GPT tem 1,5 bilhão de parâmetros, né? Não é o caso aqui, a gente tem 5 apenas, mas já ajuda bem mais do que só uma classificação. Então, adicionando mais dimensões, poderemos chegar a uma representação melhor das palavras. Cada dimensão captura um tipo de informação sobre o significado. Então, o gênero da rainha é menos 0,95, indicando que ela é do gênero feminino e realiza 0,89, ou seja, ela faz parte da realeza, mas, pelo contrário, ela tem 0,015 de relação com o assunto fruta, que é uma dimensão que a gente colocou, e 0,56 com o assunto violência, ou seja, segundo que o modelo aprendeu, a palavra rainha não está tão ligada à violência ou fruta, mas sim a um gênero feminino que a realiza. Pode passar, Mike. Agora, voltando ao funcionamento do WordPiece, que é o algoritmo que o livro trata nesse capítulo 2, a biblioteca Transformers, da Hugging Face, fornece uma classe Auto-Tokenizer conveniente que permite carregar rapidamente o tokenizer associado. Então, um adendo, né? O autor usa muito exemplo do filme Transformer, né? E aí, eu não coloquei todos aqui, mas, enfim, from Transformers Import Auto Tokenizer, aí segundo esse primeiro códigozinho, a gente carrega o tokenizer, e agora, nesse segundo texto aqui, a gente a gente tokeniza a frase tokenizing text is a core text of NLP, né? Então, essa é a palavra que a gente vai usar para classificar essa expressão. E antes de passar, vocês já podem ver aqui embaixo, né, que o texto tokenizado já tem os input IDs, que já foram mencionados antes, que são aqueles IDs relacionados a cada subpalavra. E também tem o Attention Mask, que vai ser explicado em breve. Pode passar. Assim como a tokenização de caracteres, podemos ver que as palavras foram mapeadas, né, naqueles input IDs, ou seja, essa parte se mantém desde a tokenização de caracteres, de palavras, a gente tem que guardar os inputs IDs, e agora que temos eles, a gente tem que converter em tokens, né? É aí que começa a parte de classificação na prática mesmo. Aí esse código tokens igual a tokenizer convert IDs to tokens, ele de fato coloca, né? Ele faz essa tokenização. E aí, esses termos CLS e SEP indicam o início e final da sequência, né? São caracteres assim que dependem mais do token que você está usando, mas segundo o que a gente está usando, que é o Dilbert, os caracteres especiais CLS e SEP são de início e final de sequência. Também como aquele contra barra zero da string do C que indica o final de uma string também. Enfim, cada um dos tokens está em letra minúscula, que é uma característica desse ponto de verificação específica. E agora, olhando bem ali para os tokens, a gente pode ver que as palavras não estão... essa terceira que tem 2 hashtags e um Ising, não, aparentemente não diz nada, mas vendo ali o prefixo hashtag em Ising, significa que a string anterior não é um espaço em branco, ou seja, é como se a gente juntasse essas duas strings aí, qualquer token com esse prefixo deve ser mesclado com o token anterior, quando você converte os tokens novamente em uma string. Pode passar, Michael. A classe AutoTokenizer possui um método convert_to_string para fazer essa conversão. E aí, rapidamente, passando, né? Agora a gente vai para a parte do tokenização de dataset. Agora, finalmente, a gente vai começar a parte de mais prática da classificação. Pode passar. Para tokenizar todo o corpus é basicamente o texto, né, que ele recebe
mas como ele é falado em corpus, eu coloquei aí no slide, usaremos o método map do nosso objeto dataset dict, né? Esse método fornece uma maneira conveniente de aplicar uma função de processamento a cada elemento de conjunto de dados. Então, para começar, a primeira coisa é de uma função de processamento para tokenizar os exemplos. Então, tem essa função tokenizer, que ela é a principal, né, que a gente chegou na parte principal da aula de hoje, que é de tokenizar, né? Pode passar. Aí, vendo mais na prática como é que funciona essa parte, essa função aplica o tokenizer de um lote de exemplos, né? Ou seja, ele divide em lotes, ele divide a string que ele recebeu em lotes. Padding igual a true preencherá os exemplos com zeros até o tamanho do maior lote, né? E truncation igual a true truncará os exemplos até o tamanho máximo de contexto do modelo. Então, para ver tokenização, aí tem esse exemplo, né? Então, ele divide em lotes segundo a maior palavra. Então, aqui tem os input IDs, né? Nesse print tokenize emotions, ele vai classificando com os input IDs e ele vai preenchendo com zeros, aonde não tem elementos, né? E aqui podemos ver o resultado do preenchimento, né? O primeiro elemento de input IDs é mais curto que o segundo, então ele é preenchido com zeros, né? Se eu não me engano, a string começava com um artigo, né? Então, claro que ele é muito menor do que uma palavra como tokenizing, né? Então, o lote ele é preenchido em zeros porque a palavra não é tão grande quanto a maior. Vou adicionar esses elementos. Não pode passar mesmo, mas obrigado. Os zeros adicionados têm o token pad, né, que corresponde ao um vocabulário. O conjunto de tokens especiais também inclui os tokens CLS, conforme já foi falado, né? O CLS é o de início, o SRK é de fim. E olhando aqui, esse UNK, né, que é o unknown, né, ele detectou aí 100 na verdade, o NK, ele é o código para subpalavra desconhecida, e o mask, que é do attention mask, que eu vou falar agora, inclusive, né? Observe também que, além de retornar os tweets codificados como input IDs, o tokenizer retorna uma lista de matrizes attention masks, né? A gente usa muito máscaras em computação, né? E essa é mais uma delas, né? A máscara de atenção, ou attention mask, permite que o modelo dimensione sequências de entrada, prestando atenção apenas aos tokens de texto real, ignorando os textos de preenchimento. É como se essa máscara dissesse aonde tem a informação que a gente precisa, deixando de lado os tokens de CLS, por exemplo, de SMP, que não são importantes semanticamente. Eles são importantes para o funcionamento do algoritmo, mas eles não dizem informação semântica alguma. Então, a máscara de atenção vem para que esses tokens especiais não sejam assimilados para o algoritmo, não sejam classificados também. Não faria sentido isso, né? Então, garantindo que o modelo se concentre nas informações relevantes durante o treinamento e inferência. Então, pode passar, por favor. Agora, a figura abaixo fornece uma explicação de como os IDs de entrada e as attention masks são preenchidos. Aí, a gente vê aqui esse texto 1, né? As informações vão até o sexto elemento e depois é tudo preenchido com zeros, né? E no texto 2 também, ou seja, nesse texto 2, todas essas informações aqui, elas vão ser classificadas, então ele não tem nenhum zero de máscara de atenção. E no texto 3, apenas os últimos 3, né? Eles ganham um zero porque não são informações relevantes. Para cada lote, né? Mais uma vez, a string que foi recebida ela é dividida em lotes, conforme, e o tamanho do lote é da maior subpalavra que existe, né, naquele corpus, né? As sequências de entrada são preenchidas até o comprimento máximo da sequência do lote. A máscara de atenção é usada no modelo para ignorar as áreas preenchidas dos tensores de entrada. Pode passar. Depois definimos uma função
de processamento, podendo aplicar as outras divisões do corpus em uma única linha de código. Então, a gente estudou toda aquela parte de tokenização e em uma linha a gente faz tudo aquilo, né? Faz o mapeamento e tudo mais. Por padrão, o método map opera individualmente em cada exemplo do corpus, podendo definir batches igual a true. Ou seja, a gente quer dividir o corpus em lotes, então a gente bota batch igual a true. E como definimos batch size igual a none, nosso tokenize será aplicado ao banco de dados completo como um único lote. Isso garante que os tensores de entrada e as máscaras de atenção tenham o mesmo formato globalmente. Podemos ver que essa operação adicionou novas colunas, input IDs e attention mask ao conjunto de dados. Bem, finalizando aqui, né, os próximos passos aí, pode passar o slide. Os próximos passos é, de fato, o treinamento do classificador, né, que é a próxima aula. Mas, até aqui, alguma pergunta, professor, sobre a apresentação?